Muito bem, voltando aqui, abençoados, na sexta parte desta importante série, tirando dúvidas sobre a salvação. Eu terminei a parte anterior explicando que nós fomos justificados do pecado porque estamos mortos ao pecado. E nós vamos ler Romanos 8, 29 e 30. Sim, Romanos 8, 29 e 30. Veja o que diz, olha... Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então veja, os que dantes conheceu, mas antes de que? Ora, você não se recorda de Jó 38:4? Quando Deus perguntou, Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Olha, Jó não soube responder, houve momentos tremendos que, olha, ele ficou calado. E no verso 7, Deus faz uma pergunta e dentro da pergunta, Deus responde. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, antes da fundação do mundo, é que Paulo está se referindo. Aos que antes conheceu, predestinou. Ora, eu, você, todas as ovelhas que nascemos de origem gentílica, ou seja, que não temos o sangue israelita. Olha, aos que antes conheceu, predestinou. Verso 30, e aos que predestinou, também chamou. Olha, tu recebe que tu é um predestinado, e você também é chamado. E aos que chamou, a estes, e aos que chamou a esses também justificou. Lembrou agora? Romanos 6, 7. Aquele que está morto está justificado. Olha aqui. E depois diz, aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, tu estás glorificado. Olha, abençoado. Coloca sentido ativamente de Cristo. Olha, tu és incorrupto. Nós lemos lá em Timóteo. Tu estás justificado, tu estás chamado, tu estás glorificado. Que maravilha, abençoado. O pacto consumado te dá uma certeza que tu veio do céu, que tu é filho da Jerusalém celeste. Olha, não tens nada a temer, porque Deus está em ti. Isaías 32, 17. Bom, nós lemos agora o 29 complementando Romanos 6, 7, que fala que aquele que está morto está justificado do pecado. Quando você ouve a palavra justificado, você lembra de quê, pessoal? Você lembra de justiça. A justiça divina justificou você e a mim. Claro. Mas qual é o efeito que essa justiça gera em mim e em você? Olha, Isaías responde, porque já respondeu, na verdade. Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Veja o que diz a palavra. E o efeito da justiça será paz. Diga, será paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Ora, se tu estás justificado, estás morto ao pecado, o efeito dessa justiça tem que trazer paz a você. Ora, mas os membros do sistema religioso não têm paz. Olha como pode ter paz se você deita a sua cabeça no travesseiro e sonha com um dragão voando. Olha, dragão vermelho, dragão amarelo, de tudo quanto é cor. Olha, as pessoas não têm paz. E como pode ter paz se não conheceu a justiça divina que já te justificou do pecado? Enquanto você estiver com a consciência manchada, lembra que Paulo disse, cheguemos ao trono da graça com uma inteira certeza de fé, tendo vossas mentes purificadas da má consciência.
Enquanto a má consciência estiver na tua mente, enquanto a graça não alcançar você, no seu interior, tu não vais conhecer que já é justificado e que o efeito dessa justiça é paz. E a operação dela é repouso e segurança para sempre. Olha, se tu não tem segurança, se tu tem medo que o tal diabo falecido venha te pegar, então você não tem segurança. E se não tem segurança, não tem repouso. Há uma inquietação muito grande nos filhos do céu. Sim, nossos irmãos embraizados são nossos irmãos, claro. Se são ovelhas, são nossos irmãos. Olha, eu tenho explicado que nós não pregamos contra os nossos irmãos, mas sim contra as ideias que são, na verdade, a oposição ao Evangelho da Graça. Então, o efeito da justiça será paz, repouso e segurança para sempre. Agora venha comigo em Hebreus capítulo 4 e 3. Hebreus capítulo 4 e 3. 4 verso 3, tá? 4 verso 3. Veja. Porque nós, diga, nós, os que temos crido, você recebe, você crê no Evangelho da Graça? Porque Paulo diz, se alguém pregar, ainda que um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que eu vos tenho anunciado, seja maldito. Olha, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, diga, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Deus jurou que alguns não entrarão no repouso dele porque não creram, porque Paulo começa dizendo, nós que temos crido. Abençoado, se você não crê que você é salvo, que tu estás justificado do pecado, que você não peca, porque você nasceu da cruz para cá, você não vai entrar no repouso. Então a justiça que justificou você, embora você não está compreendendo, ela não vai produzir paz em você. Não vai produzir repouso, sim, claro que não. Ora, e como vai? Porque diz, nós os que temos crido, entramos no repouso. Que repouso é esse? A consciência, pessoal. Você sabe que aonde você for, a hora que o Cristo voltar, você estará com ele, não importa onde você está. Porque você é um filho. E o filho do Espírito não é o véu, não é este invólucro que veste você. O Espírito é você e não seu corpo. Compreende o reino? Daniel 7, 21, 25. Vamos ver que isto é uma profecia que alguns não vão crer por estar debaixo dessa profecia. Por isso Paulo disse, nós pregamos aos chamados. Ora, você lança a palavra e aquele que é chamado, olha, ele vai ouvir, vai compreender e vai te dar atenção. Olha, Romanos 7, 21, depois 25. E olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e vencia. Verso 27. E o reino e o domínio e a majestade, 25. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues, diga, eles serão, eles não vão porque querem, eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quem são eles que Daniel se referiu? O povo do sistema religioso, os salvos, que embora são da origem gentílica,
mas estão debaixo dessa profecia. Não possuem o chamado para apostolado. Ora, mas por que Deus fez isso? Sim, claro, porque, olha, veja, no Salmo 58, versos 3 e 4, Davi fala que os nascidos da carne nascem surdos. Olha, não podem ouvir a voz do Senhor. Bom, se não podem ouvir a voz do Senhor, e o Senhor está em você e em mim, e quando eu falar, você acha que ele vai ouvir? Ouvir é compreender. Não vai compreender, não pode ouvir a voz do Espírito, porque é carne. Ora, então eu não prego para eles. Por mais que eu lance a palavra, ela não entra neles. Então, para quem eu prego? Para aqueles que podem ouvir. Quem são? As ovelhas. Agora, se essa ovelha não tiver o chamado ao apostolado, ela vai ficar onde? No sistema. E quando você prega a graça de Deus para um membro do sistema, ele fica maravilhado. Por mais que não compreenda, ele fica pensando, mas quem deu sabedoria a esse menino, a essa menina, que fala grandes coisas maravilhosas sobre Deus? Olha, estão debaixo do sistema, por um tempo, metade de um tempo. Para quê? Para que a glória se manifeste em você e em mim, que não estudamos, que não somos professores de nada, mas a sabedoria nos foi dada. E eu volto a seguir.